recebê-los nessa sala Zoom e todos aqueles que também assistirem pelo YouTube. É uma honra sem precedentes ser usado pelo Senhor, estar com essa sala cheia de gente que ama o Senhor. Amém? Meu nome é Fabiana, eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus e nós estamos avançando. Nós entendemos que todos aqueles que amam o Senhor, que saíram das trincheiras, são tropa de elite de Jesus. Nós não falamos sobre placa, nós falamos sobre o reino de Deus e manifestamos o reino de Deus aonde o Senhor nos planta, para a glória dele, até que ele venha. Amém? Meus irmãos, eu vou pedir para vocês, por favor, abrirem as escrituras em Jeremias, capítulo 3. Amém? Jeremias 3. Vamos lá. Jeremias é tremendo, gente. Eu aconselho vocês a lerem esse livro. Jeremias tem ensinos muito profundos que nos mostra que hoje não é muito diferente do que aconteceu. Então, Jeremias é tremendo. Aliás, a Bíblia é toda tremenda, né? Glória ao Senhor. Jeremias capítulo 3, o versículo é o 16. Vamos lá, irmãos. E quando vocês se multiplicarem, olha só, quando vocês se multiplicarem, amém? E se tornarem fecundos, olha só, tem uma chave aqui, hein? Quando se multiplicarem e se tornarem fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá na mente. Não se lembrarão dela e nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Olha que forte. Então, meus queridos irmãos, o Senhor, ele nos gerou para sermos fecundos. Sermos fecundos. Aqui tem chaves para a gente aprender. Ocorre que para sermos fecundos, nós precisamos primeiro nos multiplicar. Mas, Fabiana, como seria isso? Como seria isso? A multiplicação é o entendimento de que somos feitura do Senhor. Entenderam? A multiplicação é o entendimento de que nós somos feituras do Senhor. Nós somos dele, nós pertencemos ao Senhor, nós somos propriedade do Senhor, nós temos responsabilidade no reino de Deus. E quando nós entendemos isso, nós partimos desenfreados para essa multiplicação de forma exponencial. Entenderam isso? Quando isso vem na nossa mente, nós entendemos isso e nós queremos fazer discípulos. Nós partimos para essa multiplicação. Queridos irmãos, Deus deu essa ordem para Adão. Shalom aos meus irmãos que entraram agora, Fabiana, Cris, é uma alegria recebê-los nessa sala, amém? O Senhor, ele deu essa ordem para Adão. Neste tempo, Adão, ele desfrutava da presença de Deus. Adão e Deus conversavam. Sim, na viração do dia. Eles mantinham um relacionamento. Então, a multiplicação, ela acontece dentro de um relacionamento com Deus. Isso aqui é uma chave. A multiplicação, ela acontece dentro de um relacionamento com Deus. Mas, como nós sabemos, houve a morte espiritual de Adão e de Eva. E eles não conseguiram mais manter o relacionamento que eles tinham. Não é? A gente sabe disso, está nas escrituras. Aquilo teve uma ruptura. Eles não tinham mais aquela conversa. Acabou, se exterminou aquilo. Então, nós sabemos que houve uma trajetória até que Moisés recebesse da parte do Senhor instruções para libertar o povo e para conduzir o povo pelo deserto, até chegarem à terra prometida. E neste tempo,
Neste período mesmo, Deus deu a planta do tabernáculo para Moisés e também direcionou Moisés à construção da arca da aliança, trazendo que um memorial sobre a aliança de Deus com os homens e também para apontar sobre a sua presença. Então, aquilo ali era um resgate daquilo, da presença de Deus, o tabernáculo, para que o povo começasse a entender o que significava a presença de Deus, o que significava a aliança de Deus, porque o povo naquele tempo não entendia de outra forma a não ser vendo, eles precisavam ver. Então, Deus começou com isso, com essa trajetória linda, maravilhosa, cheia de amor para com o seu povo. Contudo, meus irmãos, os filhos de Deus deixaram de fazer o que de fato deveriam fazer. Nós acabamos nos tornando rebeldes. Ao invés de multiplicarmos, nós dividimos. Ao invés de sermos fecundos, nós nos tornamos estéreis. Mas a gente sabe disso, não? Nós sabemos disso. Agora, uma pergunta. Como que nós vamos nos tornar a multiplicadores? Quando que nós vamos voltar a multiplicar? Quando isso vai acontecer? Como que nós vamos nos tornar férteis? Eu falo isso de uma forma espiritual, não apenas uma forma natural de gerar filhos, mas da forma como o Senhor deseja que façamos. Então, vamos lá. O caminho, meus irmãos, ele vai se estreitando. Ele vai se estreitando na medida que os nossos pés vão se tornando firmes e vão avançando. É isso mesmo. Na medida que nós caminhamos, trilhamos o caminho, ele vai se tornando estreito. Quando o Senhor vai firmando os nossos pés, ele vai se tornando mais e mais estreitos. Quando os nossos espíritos são inabaláveis, quando reconhecemos que sem o Senhor, vejam bem, quando nós reconhecemos que sem o Senhor nada pode acontecer de bom nas nossas vidas e tudo aquilo que está ao nosso redor, nós passamos então a ter uma maior consciência do que temos que fazer e qual é o passo seguinte. É uma sistemática, é um pé depois do outro, vai alargando a nossa mente na medida que caminhamos, na medida que entendemos que nós estamos aqui para cumprir com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus nós já sabemos, ela é perfeita, ela é agradável e ela é boa. Amém? A nossa mente, meus irmãos, estará cada vez mais concentrada no Senhor. Cada fortaleza de mentira destruída. O que é isso? A religiosidade, a doutrina errada, os falsos costumes. Quando essas mentiras forem sendo destruídas da nossa mente e estabelecida a fortaleza de verdade, nós voltamos para o estado anterior ao pecado. Amém? Isso é tremendo. Isso é muito tremendo. E só conseguimos isso avançando em Deus, não sendo apenas crentes ritualísticos de um dia da semana apenas, não é? Ou também crentes teóricos, que só lemos e não praticamos. Amém? E o versículo em questão que eu li antes diz: quando nós nos multiplicarmos. E não se refere a filhos naturais, novamente eu torno isso a dizer, mas fortalecidos em Deus, nós começaremos então a transformar o ambiente à nossa volta. Isso é importante a gente entender, meus irmãos, que quando nós conhecemos o Senhor, nos voltamos para Ele de nosso coração, nosso entendimento, quando nós estamos num ambiente, tudo começa a ser transformado. Como assim, Fabiana? Num ambiente de briga, a briga começa a parar. Num ambiente de doença, a doença começa a sair. Nós fomos chamados para sermos transformadores de ambiente. Quando nós estamos, as trevas têm que bater em retirada. E a gente não precisa nem ordenar. Ela tem que sair. Amém? Isso é importante a gente ter consciência, porque isso o inimigo quer roubar da gente.
esse entendimento. Mas quando nós entramos, o próprio Senhor está. O próprio Deus está, porque Deus mora dentro de nós. O Espírito Santo mora dentro de nós, amém? E então, onde nós estamos, o próprio Senhor está. Glória a Deus. Meus irmãos, eu nunca vou cansar de falar sobre Davi. Todo mundo sabe que eu amo Davi. Claro que eu amo muito mais ao Senhor Jesus, mas Davi me mostra que eu também posso fazer. Davi era pecador. E ele, mesmo quando foi ungido pelo profeta Samuel, ele teve que fugir para não ser morto. E ele esteve numa caverna chamada Caverna de Adulão. E lá dentro dessa caverna tinha mais uns 400 homens. Esses homens não eram flor de cicheira, tá, gente? E sabe o que aconteceu? Davi mudou o destino desses homens. Eles não apenas se tornaram o maior exército de Israel, mas os seus destinos foram trocados, foram transformados. De pessoas errantes, de devedores de impostos, de escondidos, Davi mudou. Ele foi um agente de Deus naquele lugar. Ele transformou aquele ambiente. Eles não tinham nenhuma perspectiva. É claro que foi o Senhor através de Davi. Mas Davi teve que dizer sim. Davi teve que ter essa consciência de que ele era um agente transformador. E eu profetizo, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que todas as pessoas dessa sala Zoom, e todas as pessoas que ouvirem essa mensagem, têm a mente aberta para entenderem que são transformadores de ambientes. Aonde vocês estão, a doença tem que sair. Aonde vocês estão, o inimigo não pode estar, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Glória ao Senhor. Deus, meus irmãos, nos chama para sermos parceiros dele em todas as coisas. Mas ele não precisa disso, ele é o Todo-Poderoso. Mas foi assim que ele quer, assim que ele definiu. Logo, ele desperta pessoas para fazer o que ele quer que seja feito. Não importa onde você está, meu irmão e minha irmã. Não importa. Você é um agente de Deus. Você representa Jesus Cristo nessa terra. Aonde você está, não pode ter o inferno mentindo. Vocês são a própria condução da verdade. Vocês são instrumentos do Deus vivo nessa terra. Vocês são luz. As trevas não podem prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Você é a igreja. Amém? Você é a noiva de Cristo. Amém? Glória ao Senhor. Davi, meus irmãos, estava tão consciente acerca de Deus. As fortalezas de mentira já haviam sido destruídas no coração de Davi. E no lugar dessas fortalezas, haviam sido construídas fortalezas divinas e eternas. Claro que ele seguia como pecador ainda. Pecador. Mas a sua consciência havia sido aumentada. Amém? E ele, sim, ele era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele era rápido. Ele era rápido em se arrepender. Ele reconhecia o pecado e se arrependia. É por isso. Amém? O nível do culto racional a Deus por parte de Davi era tão elevado que toda a sua movimentação era em favor do reino eterno de Deus. Nada, nada era para o seu particular. É claro que ele pecou, gente, quando ele pensou no privado, no particular, mas quando ele pensava no coletivo, era difícil ele errar o alvo, porque pecado é errar o alvo. Amém? Davi, ele era muito apaixonado pelo Senhor, muito. O prazer de Davi era obedecer o Senhor. A ligação, agora vamos falar de Adão. A ligação que Adão tinha antes do pecado, meus irmãos, permitia
que Deus tivesse acesso total no espírito de Adão. Porque Adão era totalmente rendido. Ele era um instrumento poderoso na mão de Deus, tanto que Deus chamou Adão para dar nome aos animais. Olha que honra. Então, Deus tinha acesso total no coração de Davi. Deus tinha acesso ao coração de Davi. Eu pergunto para vocês, Deus tem acesso aos seus corações? Deus tem tido acesso às coisas que você tem feito? Você tem perguntado para o Senhor o que Ele quer que você faça? Como é que tem sido o seu relacionamento com Deus? Então, você de repente pode estar perguntando aqui sobre Davi e sobre Adão, não é, meus irmãos? Mas Davi era pecador. Adão pecou só uma vez. Só uma única vez. E logo que ele pecou, ele foi colocado para fora do jardim. E Davi, o que aconteceu de ruim para Davi? Ele pecou e ele continuou como rei, não foi? Não está escrito isso, gente? Vocês não perguntam, não questionam por que isso aconteceu? Vamos entender essa matemática divina aqui. Sair do jardim, meus irmãos, não foi uma consequência do pecado. Não foi, não. Mas foi uma proteção divina, um cuidado de Deus com a humanidade. Não apenas um cuidado de Deus com Adão e Eva, mas com a humanidade. Todos nós. Todos nós estávamos inseridos em Adão. E eu vou abrir um parênteses aqui, uma grande chave. Nós devemos sempre pensar no todo, não no individual. Isso nos impulsiona a sermos altruístas e cumprirmos com a vontade e a verdade do Senhor. Amém? E eu fecho parênteses. Sim, a árvore que tinha no jardim, além do conhecimento do bem e do mal, era chamada árvore da vida. Cada vez que Adão e Eva comiam dessa árvore, eles prosseguiam na vida. E se eles continuassem comendo dessa árvore da vida, eles se tornariam eternos pecadores. Olha aí a proteção que o Senhor trouxe para Adão. Adão queria o resgate, Adão queria que nós entrássemos nessa família. Então, tirando Adão do jardim, ele não comeria mais da árvore da vida. Então, ele poderia morrer mesmo, e poderia ser resgatado. Amém? Glória a Deus. E essa árvore da vida, meus irmãos, era Cristo. Sabiam que era Cristo? Porque ele se apresenta lá em João, capítulo 14, versículo 6, como a vida, como a verdade, como o caminho. Então, a árvore da vida era ele. O próprio Cristo nos dando de comer desde a eternidade. E Jesus disse que ninguém iria ao Pai a não ser por ele. Olha que tremendo. Então, Adão e Eva, para não serem eternos pecadores, impossibilitados de serem resgatados, Deus tirou Adão e Eva do jardim. E eles pararam de se alimentar dessa árvore. O caminho de Adão e Eva foi muito tortuoso, foi terrível. O filho deles foi assassinado. Vocês sabem, né? Caim, o próprio filho, matou o seu irmão. E eles acabaram de não buscar mais o Senhor, eles deixaram de buscar a Deus. E como é que nós sabemos disso, meus irmãos? Como que nós sabemos? Porque o texto de Gênesis, capítulo 4, versículo 26 diz, nos informa, né, que Enos, o filho de Sete, começou a proclamar o nome do Senhor novamente. Então, até então, eles não estavam mais proclamando o nome de Deus. E agora, voltando para Davi. Davi pecou. A gente sabe que ele pecou, ele desejou uma mulher casada, ele mandou buscar essa mulher casada, e ele e essa mulher deveriam ter sido apedrejados. Não é? Não era o que dizia a lei? A lei não isentava os reis disso. Aquele que adulterar será apedrejado. Mas pela graça de Deus, quando ele foi confrontado pelo profeta, ele reconheceu o pecado. A palavra é reconhecer. Eu pequei, eu sou adúltero. O Davi fez isso. Eu sou adúltero, eu cometi esse pecado.
ele se arrependeu e Deus o perdoou. Amém? E Deus nos chama para sermos parceiros dele nessa linda obra de redenção, meus irmãos. Ele nos chama para isso. Mesmo conhecendo o pecado que nós praticamos diariamente. E eu quero abrir outro parênteses aqui. Sim, a sempre existiu. Sabiam disso? Desde sempre. A graça existe desde o jardim, porque senão Adão e Eva deveriam ter sido consumidos. Pois o salário do pecado é o quê? A morte. Mas eles não foram. Seu espírito foi morto no momento, né? Caim era para ter sido consumido também, mas não foi. Cã era para ter sido consumido, mas também não foi. Abraão era para ter sido consumido, mas também não foi. Moisés também era para ter sido consumido, mas não foi. Arão e Miriam era para ter sido consumidos, mas não foram, assim como tantos outros que pecaram e não foram consumidos. E depois desse período, mesmo com o advento da lei, havia graça. Veja essa Sansão, Gideão, Davi, Joabe, todos os israelitas e os descendentes de Judá. Mas com a vinda de Cristo, meus irmãos, sabe o que veio? A graça sobre a graça. Anotem isso. Nós vivemos a graça sobre graça. Em João, capítulo 1, versículo 16, diz: e da sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça. Amém? Graça sobre graça. Só que não é graça real, amor verdadeiro. O que é graça real, amor verdadeiro? Ah, eu posso pecar, tá tudo certo. Não. Deus não quer isso. Deus quer que a gente se conserte. Deus quer mudar a rota da nossa vida. Amém? Pecado continua sendo pecado. Amém? Glória a Deus. Eu fecho parênteses aqui. Até as trevas não são escuras para o Senhor. A noite é clara para Deus. As trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa. Então, o pecado não impede que o Senhor use seus filhos. Ele tudo sabe. O que nos afasta de Deus é a falta de reconhecimento da nossa iniquidade. Quando nós não reconhecemos que nós estamos pecando. Ou quando a gente faz assim, eu pequei. Não, Deus quer que a gente reconheça, dê nome ao que a gente está cometendo de pecado. Dê em nome. Eu sou avarenta, eu sou fofoqueira, eu sou mentirosa, eu cometo adultério em pensamento. É isso que ele quer, reconhecimento da iniquidade. Isso faz com que o Senhor se afaste de nós. A falta de arrependimento. Amém? Então, meus irmãos, nós iremos multiplicar quando reconhecermos o pecado que praticamos, as iniquidades que nós insistimos em praticar. Assim, a nossa consciência em Deus irá se alargar. E nós, então, oferecemos, um culto racional ao Senhor. E nos, então, entregaremos a Deus como um sacrifício vivo. Primeiro, nós precisamos reconhecer. Quando nós reconhecemos Deus, a gente libera espaço para Deus na nossa vida. E aí nós prestaremos culto racional e nos entregamos como sacrifício vivo ao Senhor. Amém? E tudo à nossa volta é transformado. Tudo. Através de nossas vidas, meus irmãos, os destinos proféticos das pessoas vão sendo transformados. As pessoas que estão perto de nós vão tendo destinos diferentes, não através da nossa vida, mas porque somos instrumentos do Senhor e estamos com a nossa mente alargada, entendendo a nossa responsabilidade de reino. Amém? Então, nós temos que glorificar o Senhor. Olha a bomba, o explosivo, a grande arma poderosa que é você nas mãos de Deus. Amém?
Você é um dinamite. Você é um tsunami na mão de Deus. Não tem como transformar, não tem como ser diferente isso. Amém? Então, quando nós entendermos tudo isso, nós passamos a multiplicar. Então, nós seremos fecundos, daremos frutos para o Senhor. E não frutos que terminam, frutos permanentes. Cristo em nós é como se dessemos o fruto da árvore da vida para os outros, aqueles que ainda não têm. Amém? Restaurados, enxertados, voltamos a comer do fruto da árvore da vida e logo passamos a perceber a plenitude de Deus em nós. Claro que a nossa mente falível compreende que Deus é inefável e não se limita a Deus, mas a nossa mente pode limitar. Irmãos, não limitem Deus. Deus age da forma como Ele quiser através de nós. Amém? Deus faz como Ele quer, o tempo que Ele quer e do jeito que Ele quer. Nós não podemos colocar uma regra nem aconselhar Deus, tipo assim, ai, pai, eu quero tanto que tal coisa seja dessa forma, pai. Pai, eu quero alcançar fulano, então me usa para alcançar fulano ou ciclano. Não, às vezes Deus nem quer usar você. Apenas a sua oração já vai servir de combustível para alguém manifestar o reino para aquela pessoa. Ou o Senhor quer fazer aquilo que você está pedindo num outro tempo, de uma outra forma. Não vamos aconselhar Deus. Amém? Não vamos. A ideia de colocar início e fim em Deus, ela é precária e humanista. Deus, ele não tem início e nem fim, ele é. Deus é. Amém? A nossa compreensão não tem como entender na magnitude como Deus é. Então, só vamos dizer sim, Senhor, eis-me aqui. Eu confesso, eu reconheço a minha iniquidade, mas eu quero sempre ser um agente transformador de ambientes. Eu quero ser um explosivo nas tuas mãos. Eu quero, papai, faça de mim isso. Amém? Glória, Senhor. Existe Deus Pai, Deus Cristo e Deus Espírito Santo. E ele age livremente da forma como ele quiser. É preciso dizer sim para ele. Faça como o Senhor deseja. Amém? Em Jeremias capítulo 32, versículo 17 diz: Ah, soberano Senhor, o Senhor fez os céus e a terra pelo teu grande poder, pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Nada. Absolutamente nada. Sabe aquele irmão que a gente acha que nunca vai conhecer o Senhor? Meu Deus, aquilo é difícil, ele tem o coração duro. Nada é difícil demais para o Senhor. Nada. Mas, Senhor, essa pessoa que está governando agora, é coração duro, está fazendo coisas terríveis. Nada é difícil demais para o Senhor. Apresentem para o Senhor. Coloquem diante de Deus. Senhor, aquela pessoa está com câncer. Coloca diante de Deus. Nada é difícil demais para Deus. Nós somos os agentes parceiros dele. Amém? Neemias capítulo 1, versículo 5 diz: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com aqueles que te amam e te obedecem. Olha que chave poderosa. Orem esse texto, gente. Orem. Esse texto é poderoso. Salmos 47, versículo 2 diz: Porque o Senhor é tremendo e rei grande sobre toda a terra. Toda a terra. Aleluia. São alguns textos, tem muitos textos que falam sobre a grandiosidade de Deus e a sua completude, que deseja ser vivida e experimentada por nós. Amém? Não explicada, ele não quer se explicar. Se ele quiser explicar, ele explica. Mas ele quer que nós vivamos essa grandiosidade. Não fiquem tentando entender. Vivam apenas. Deus continua sendo o mesmo, ainda que ele faz coisas novas. E ele faz constantemente coisas novas. Mas ele é grande e poderoso. E ele faz infinitamente além daquilo que pedimos e que pensamos. Sempre. E outra coisa,
tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, todas as coisas. Amém? A Bíblia diz que temos que provar do Senhor, porque Ele é bom. E todo aquele que prova e confia no Senhor é bem-aventurado. Quando nós crescemos nisso, nesse entendimento, nós vamos começar a viver conforme a vontade de Deus, desde o princípio, que é o entendimento total da completude. No Salmo 24, versículo 1 e 2, diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem estabeleceu sobre os mares e firmou sobre as águas. Tudo é dele, tudo é dele. Exceto aquelas coisas que nós entregamos para o inimigo, porque a gente entrega a coisa para o inimigo também, viu, irmãos? Ah, isso aqui é do inimigo, né? E ele se apodera. Ele é salteador, ele é assassino desde o princípio, ele é mentiroso, ladrão, né? E ele rouba mesmo. Então, essa verdade, quando é inserida na nossa mente, nós mudamos a nossa ótica frente às dificuldades, situações que vivemos. Porque ainda que estejamos em tempestades, ainda que vivamos situações terríveis, nós estamos fortalecidos naquele que nunca nos abandona. E nós temos a certeza que quando ele disse na cruz, tetelestai, que quer dizer está tudo consumado, está consumado, nós estamos caminhando através de coisas que já foram realizadas e feitas. E essa é a nossa garantia de que ainda que venha chuva de canivete, nós estamos no Senhor. E nós podemos declarar que somos dele, e tudo é dele, tudo é dele. Mas ainda não foi totalmente manifesto, e nós estamos aqui como parceiros dele, para manifestar as obras dele. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? Por que ainda não está tudo certo? Porque nós damos um passo para frente e 3 para trás. Nós ainda constantemente pensamos nos nossos prazeres. Nós pensamos naquilo que é bom para nós. Nós enganamos ainda as pessoas. Nós manipulamos ainda as pessoas. E é por isso que ainda a glória dele não foi totalmente manifesta. Amém? E essa razão que a intencionalidade aponta para um nível em Deus, o nível que Deus deseja que estejamos. Porque nós, irmãos, apesar de todo mundo falar isso constantemente, eu vou falar também. Nós nos distraímos sempre, sempre. Durante o dia, nós estamos nos distraindo. Eu posso falar por mim. Eu me distraio por causa do barulho, eu me distraio porque o cachorro latiu. Digo, ai, esse barulho, ai, esse cachorro. Eu estou distraída toda vez que eu murmuro. Distraída. Ah, eu vou falar para essa pessoa aqui tal coisa porque eu quero que isso aconteça para mim. Manipulação, é distração. Quando nós entendemos quem Deus é e que Ele vê tudo, Deus vê tudo. E isso tem que causar o temor em nós. Temor. Ele está vendo eu fazer isso. Aí nós voltamos para sermos intencionais. E a gente não erra o alvo mais. Amém? Maior o nível de consciência em Deus, maior é a nossa intencionalidade. Amém? E sim, nós conseguimos arrebentar mesmo com as trevas. Arrebentar mesmo, quando isso é aumentado em nossa vida. Nada é igual quando a gente entra. Nada. Quando Jesus entrava num lugar, tudo era transformado. É assim que nós temos que pensar. É assim que nós temos que ser. Quando a gente vai num banco, aquele ambiente tem que ser transformado porque a luz entrou. Quando nós entramos numa faculdade, tem que ser transformado porque a luz entrou. Quando nós entramos no supermercado, tem que ser transformado porque nós entramos. Quando nós entramos num lugar, as trevas têm que sair. Tem que sair. Mas isso só acontece quando o nosso nível de consciência em Deus é alargado. Porque senão a gente é capaz de fazer acordo com as trevas. É forte, mas é isso mesmo. A gente empresta a boca para falar morte,
a gente empresta a boca para destruição. É isso. Porque estamos distraídos. Porque o nosso nível de consciência em Deus está pequeno e nós não estamos multiplicando e, consequentemente, não estamos fecundos. Amém? É isso, muito forte. Quando nós estivermos num nível de consciência superior em Deus, nós não iremos exclamar sobre a arca de Deus, a arca da aliança. Nós não iremos buscar um lugar para a manifestação de Deus. Nós não iremos querer sentir a presença de Deus, porque Ele está presente. Amém? Quando a nossa consciência aumentar, porque dele é a terra. Amém? Ele não precisa de um tabernáculo, porque ele está em nós. Ele não precisa de um lugar X, porque ele é tudo. Ele está em tudo. E quando nossa inteligência não for mais a humana, mas sim voltada para o Senhor, nós não vamos mais querer essas coisas. Porque tudo é dele. E tudo nós estaremos manifestando ele. Estamos no trabalho, estamos manifestando a glória de Deus. Estamos no supermercado, estamos manifestando a glória de Deus. Nós não precisaremos mais da arca. Entenderam? Nós somos o tabernáculo. Nós carregamos a presença de Deus. Nós, todo aquele que confessou Cristo, é o tabernáculo de Deus. Nós somos o tabernáculo de Deus. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é através dele. Isso é jargão, claro, mas isso é uma verdade absoluta que nós precisamos crescer nisso. Nós não iremos exclamar sobre os templos, não, porque nós vamos entender que nós podemos manifestá-lo na nossa casa, nós podemos manifestá-lo no semáforo, nós podemos manifestá-lo nas academias, nós podemos manifestá-lo onde quer que estejamos. Onde quer que estejamos, a gente pode orar por cura, a gente pode declarar vida, a gente pode conversar com alguém que não conhece Jesus, ele confessar Jesus conosco. Nós somos sacerdotes dele. Nós somos sacerdócio real. Irmãos, vamos aumentar a nossa mente para a verdade de Cristo. É importante multiplicarmos e sermos fecundos. Quem que mora dentro de você? Fale em voz audível agora. Quem mora em mim é o Espírito Santo de Deus. Ele mora em mim. Ele mora em mim. Amém? Então, ele está 24 horas presente. Ele não tira férias. Ele não folga nos feriados. Ele está 24 horas presente. Nós não iremos precisar de absolutamente nada para cultuar o Senhor, porque a presença dele é ininterrupta. Nós temos tudo o que precisamos para isso. O mundo inteiro é o local para cultuarmos o Senhor. Claro que nós nos reunimos, sim, para termos comunhão. É ótimo, é maravilhoso. Mas a gente não precisa de nada para a gente fazer isso. Em casa é um altar do Senhor. O carro é um altar do Senhor. O mercado é um altar do Senhor. Tudo é do Senhor, gente. Tudo é dele. Tudo é dele. Olha que coisa grandiosa quando você está num lugar e o Espírito Santo diz, ore por fulano. Você vai e ora. Não importa se a pessoa é ou não de Jesus. Não importa. Faça. Faça. Manifeste. Você é um agente do reino de Deus. Você é um ministro do reino de Deus. Onde quer que você esteja, não emprestem a boca de vocês para destruição ou para morte. Amém? Isso é muito importante. Nós podemos celebrar o Senhor na nossa casa. Nós podemos celebrar o Senhor nos templos. Nós podemos celebrar o Senhor na sala Zoom. Nós podemos celebrar o Senhor nos grupos do WhatsApp, do Telegram, no Instagram, onde quer que seja.
Não importa. Quem oferece limite, quem põe limite somos nós mesmos. Nós celebramos o Senhor nos projetos Atos. Nós celebramos o Senhor. Sermos fecundos é experimentar do Senhor. Sermos fecundos é nos colocar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Deixar de ser meninos na fé, nos tornarmos maduros. O filho maduro, ele não é mais aquele que faz birra. O filho que ainda é imaturo, ele não difere de nada do escravo. Quando nós saímos da meninice espiritual, nós passamos a orar assim, irmãos. Afasta esse cálice de mim, eterno. Mas, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, a tua vontade. A maturidade espiritual, eu já estou encerrando, faz com que os nossos desejos pessoais sejam exterminados e apenas a vontade de Deus seja presente na nossa vida. A gente não quer o mal de ninguém mais. Nós amamos o nosso próximo, independente se ele é ou não da nossa família de Cristo. O que nos difere do ímpio? Se a gente ama apenas aquele que nos ama, aquele que é bonzinho. O que nos difere? Nós estamos aqui para amar o próximo, inclusive o inimigo. Orar pelo inimigo. Isso é multiplicar e se tornar fecundo. Nós estamos multiplicando? Nós estamos sendo fecundos? Ou nós somos imaturos? Amém? Glória a Deus. Louvado seja teu grande nome. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, eu vou ler um texto inédito para celebrarmos a ceia. Quem me conhece sabe que eu sempre leio esse texto, mas ele é um texto tão lindo, que está em João capítulo 6, a partir do versículo 53. Eu amo esse texto, gente. Eu amo demais esse texto. Esse texto me traz um nível de responsabilidade no reino que eu não teria nem palavras para explicar. Porque comer da carne de Cristo e beber de seu sangue me torna muito responsável por aquilo que ele fez e participante disso. Amém? Então Jesus lhes disse: eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, aquele que desejar, pegue o pão de vocês. E eu quero que vocês entendam que vocês estão agora, pela fé, comendo um pedaço da carne de Cristo. E deste pedaço aqui vocês se tornam responsáveis. É para vocês cumprirem no corpo de Cristo. É para vocês. Amém? Papai, eu quero louvar e engrandecer o teu nome. Porque o Senhor enviou Jesus Cristo e que fez tudo o que era para ser feito. E ressuscitou, está à tua destra. E nós podemos nos achegar com coragem, com intrepidez ao trono da graça. E o Senhor nos chama para a parceria de algo tão poderoso, que é a sua obra. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que faz, é o Senhor que instrui, é o Senhor que direciona. E eu quero
agradecer, Pai. E nos ajuda a crescermos nisso, nesse nível de consciência, a crescermos nessa responsabilidade, entendimento de quem somos no corpo. Por favor, nos ajude a multiplicar e sermos fecundos. Nos ajude. Que nos faça bem este pedaço de pão, que nos instrua, que a gente tenha consciência dilatada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem comer todos. Pegue seu suco, meus irmãos. Aleluia. Da mesma forma do pão que aponta para a tua carne, Jesus. O suco também aponta para o teu sangue. O sangue que nos lava. O sangue que nos limpa, que nos deixa brancos, alvos como neve. Limpos. Aleluia. O sangue corre livremente pelo corpo, levando oxigênio para todas as partes do corpo. Obrigado. Nos ajude, por favor. Que esse suco nos faça bem. Traga à memória aquilo que importa, aquilo que é eterno. Que a gente retenha o que é bom. Que a gente filtre o que é bom, que nos faça crescer em Ti. E aquilo que não é, que a gente lance fora. Obrigado. Eu consagro tanto o pão quanto o suco para o Senhor, que nos faça bem. Em nome de Jesus, podemos tomar todos. Glorifica aí, irmão. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus maravilhoso. Obrigada, Jesus. Contudo, ele não está mais na cruz. Ele está ressurreto, vivo. Ele vive para sempre. E ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus.